Bem-vindos à aula 11 de Gestão e Análise Estratégica, cujos textos de referência são o artigo de Camargo, Possibilidades de Aprendizagem Organizacional a partir de Sistemas de Controle Estratégico, publicado na Hebrae, o capítulo 11 do livro do Richard e Hoskinson, Estrutura e Controles Organizacionais, no livro Administração Estratégica, o artigo de Santos, Herol, Quadro de Controle Estratégico, uma proposta, na revista Contabilidade Vista e Revista, e o livro de Winchington, o capítulo 6, Gerenciando a Mudança, tá bom? Páginas 117 a 138. Como dado pela introdução dos textos de referência, o tema nosso de hoje é estrutura e controles organizacionais, tá bom? Então, por que é importante a gente tratar de estrutura e controles organizacionais? Porque não adianta só você ter uma estratégia bem desenhada a partir de uma boa análise ambiental e de uma boa dinâmica com os stakeholders que envolvem a organização. Você também precisa ter uma estrutura que seja capaz de implementar essa estratégia, tornando ela crível, factível, tornando ela aplicável ao seu contexto. Então, uma boa estrutura organizacional traz para a organização a possibilidade de uma implementação rápida e eficaz das estratégias que são planejadas. Então, a gente precisa adequar essas estratégias para as rotinas da empresa. Basicamente, não tem segredo quando a gente está falando de implementação estratégica. A gente está falando de mudança de hábitos, a gente está falando de mudança de comportamentos, de rotina. Toda organização é feita por pessoas. Então, pelo fato de ser feito por pessoas, ainda que os processos sejam automatizados, ainda que os processos sejam mecanizados, ele deriva de ações de pessoas que programam as máquinas, que consertam em momentos de falha, que preparam as condições necessárias, os processos, os procedimentos, a qualidade, os padrões, para alcançar determinados resultados buscados pelas organizações. Então, todo o processo, ele não deixa de ser humano. Então, pelo fato do processo de gestão, o processo organizacional ser um fenômeno humano, implementar a mudança significa, acima de tudo, transformar hábitos e rotinas, comportamentos. Então, quando a gente está falando de inovação, muitas vezes a gente fica pensando naquele produto extremamente disruptivo, naquele produto extremamente inovador em relação ao que existe no mercado. Não, na realidade é uma ideia diferente que alguém teve e adaptou um produto já existente, e adaptou uma característica específica daquele produto para alcançar um público mais abrangente, um público diferente. Da mesma forma, nos processos organizacionais, uma mudança de rotina pode ser simplesmente a adoção de um procedimento antes de iniciar o processo produtivo, de uma preparação diferente, de uma forma diferente de preencher documentos, de uma forma diferente de gerar informações, a adoção de uma nova ferramenta, a adoção de um novo padrão de atendimento do cliente, a noção de uma padronização de algo que está um pouco mais frouxo, solto na organização. Tudo isso é inovação, gente. Tudo isso deriva de um processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de inovação, a gente não precisa ficar pensando naquela coisa extremamente inalcançável. Não, pequenas mudanças de hábito constituem inovação. E a mudança estratégica é exatamente isso. A implementação de uma nova estratégia é essa demanda pela mudança comportamental dentro da organização. Para isso, tanto a estratégia como a estrutura, elas devem se encontrar para gerar resultados. E se encontram de que forma? Muitas vezes a gente pode mudar a forma como os departamentos atuam em conjunto, a gente pode criar um departamento novo, com pessoas especializadas para o tipo específico de demanda que aquela estratégia traz. A gente pode extinguir departamentos, a gente pode criar cargos novos, a gente pode contratar pessoas especializadas em funções diferenciadas, a gente pode coordenar a estratégia entre unidades divisionalizadas diferentes. Dentro de uma holding, por exemplo, a gente pode atribuir determinadas funções à empresa X e outras funções à empresa Y para que elas coordenem a sinergia entre elas. Então, pensar em estrutura e pensar em controle é basicamente pensar como podemos traduzir a estratégia para o processo de gestão e para o processo decisório de uma organização. Daí que a gente fala que as estruturas e os controles organizacionais constituem o que a gente chama de framework.
Framework é basicamente um modelo de gestão daquela empresa. É a forma como ela adota a estratégia e converte essa estratégia em ações concretas, drivers pelos quais ela vai permitir que o processo produtivo ocorra com as mudanças desejadas e concebidas lá nas 6 etapas de formulação de estratégia. Via de regra, a estratégia, a implementação da estratégia, a mudança na estrutura e a implementação de controles é uma responsabilidade do gestor, do gerente. E por quê? Porque o gestor, o gerente, a gente já viu isso lá na agência, a gente já viu isso lá na governança corporativa, o gestor é o responsável pela garantia do resultado organizacional. Ele garante a entrega de resultados. Então, no momento da formulação da estratégia, é entregue para o gestor um pacote de várias ações, de várias linhas de frente, várias linhas de ação que aquela empresa busca com determinados objetivos e metas ao serem alcançados. Esses objetivos e metas ao serem alcançados são direcionados para esses gestores. E a partir daí é dado um certo nível de autonomia para que esses gestores então comecem a repensar. O que eu vou precisar fazer dentro da organização para garantir que eu alcance esse resultado? Então aí começa o processo de mudança organizacional. Cabe então a esse gestor exercer esse comando para obter, de um lado, as entregas, do outro lado, a cooperação dos agentes dentro da empresa para garantir que esses resultados sejam entregues. Então aí começa o que a gente chama de dança de cadeiras. Então o diretor de uma área X vai para a área Y, alguns diretores vão ser demitidos, outros gerentes vão ser promovidos, alguns vão ser contratados, né, para assumir posições técnicas, novos departamentos vão sendo criados, alguns departamentos são retirados de uma diretoria e alocados em outra. Então começa sempre a reestruturação da organização de forma departamentalizada, considerando qual é a estratégia da empresa para alcançar aqueles resultados. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que busca dar muito foco em marketing, é esperado que se criem mais departamentos em marketing, que se aumente a força de trabalho em marketing, que a divisão de pesquisa, inclusive, tenha uma parte que seja realocada ou redirecionada para o departamento de marketing, para a diretoria de marketing, e por aí vai. Tá? Então, a gente vai ter mudanças estratégicas dentro da estrutura para garantir que a organização seja mais aderente à estratégia. E por que ela precisa ser mais aderente à estratégia? Porque a estratégia é que dita o que é a necessidade da empresa para aquele momento. Então, a empresa muda para continuar existindo. A empresa muda para conseguir atender melhor aquele mercado e assim sobreviver. Ok? Então, aqui a gente entra na discussão de estruturas organizacionais. O que é uma estrutura organizacional? A estrutura organizacional ela especifica as relações hierárquicas, então aqui a gente está falando de cadeia de comando, procedimentos, controles, autoridade e processo de tomada de decisão da empresa. Basicamente, ela define quem é quem faz o quê, quem deve obedecer a quem, tá bom? Então, ela especifica que trabalho que vai ser feito conforme a estratégia. Ela cria os blocos de divisão do trabalho, ela cria os blocos de hierarquia, cria os blocos de tarefas a serem executadas, cria os blocos de ações a serem desempenhadas e, a partir daí, conforme a estratégia, claro, vai moldar as condições da tarefa e os formatos dos processos. Então, uma gestão adequada da estrutura organizacional é muito focada, né, no equilíbrio entre a estabilidade estrutural e a flexibilidade estrutural a partir das melhores técnicas e métodos de organização de sistemas e métodos. A gente está falando de OSM mesmo aqui dentro. Tá? Então, o que é estabilidade estrutural? Basicamente oferecer a consistência e previsibilidade para as rotinas. Então, a gente sabe que toda a área de treinamento, por exemplo, ela tende a ser alocada na diretoria de gestão de pessoas. Um subdepartamento ou um grupo de trabalho pode ser criado especificamente para atender uma área como marketing, como produção, como qualidade. Pode. Então, pode ser, por exemplo, que na estrutura divisionalizada, né, na estrutura daquela organização, recursos humanos tem uma área estratégica, uma área específica
para treinamentos, mas marketing também tem o seu subdepartamento de treinamentos específico para marketing. E por que eu criaria um só para marketing? Por causa do meu foco nas vendas, por causa do meu foco no tratamento do consumidor e do cliente. Por causa do foco no meu tratamento da pesquisa de mercado, de gestão do meu público-alvo e por aí vai. Então, cada organização ela vai ter alguma consistência, mas ela também tem que ter flexibilidade para saber que alguns empregados alocados em uma determinada diretoria podem ir para outra. O departamento de inovação pode ser alocado na área de qualidade, pode ser alocado na área de produção e também pode ser alocado na área de gestão de pessoas. Qual critério vai definir que a área de inovação seja alocada em cada um desses três? Você pode ter inovação e aprendizagem organizacional alocada em RH. Você pode ter. Mas você também pode ter em produção, você pode ter em qualidade. Você também pode ter na divisão de serviços, por exemplo. Que a gente tem, por exemplo, em algumas empresas, finanças, serviços e tecnologia da informação, TI, na mesma diretoria. Em outras empresas, vai ter uma diretoria só de finanças e outras de serviços, por exemplo. Então, assim, o que define, né, onde que vai ficar cada um? A estratégia da empresa, exatamente o tipo de resultado que ela está buscando, o foco que ela está dando, a orientação dos líderes daquela área e por aí vai. Tá bom? Então, a estrutura organizacional ela tem que mudar conforme muda a estratégia da firma. Se é uma firma que quer dar muito foco na dimensão organizacional, na dimensão humana, na dimensão da aprendizagem, do comportamento, tende-se a crescer a área de pessoas. Então, a área de pessoas ela cresce e ela passa a ter uma abordagem de protagonismo dentro da organização. Agora, se o interesse é reduzir custos de produção, melhorar processos de produção, percebe-se um crescimento grande na área de produção e de qualidade também. Tá bom? De outro lado, quer melhorar custos logísticos. Logística pode criar uma diretoria só para logística, diretoria de logística. Ou você pode incorporar aquela também de serviços, naquela diretoria de serviço. Logística entra dentro do serviço também. A diretoria de qualidade pode ser incorporada dentro da diretoria de produção. Você também pode brincar com essa possibilidade. Então, para que criar 20 diretorias se você pode deixar enxuto? O que é um exemplo de estratégia macro aí que a gente pode conhecer? É exatamente o ministério, né? Quando você tem um presidente como Jair Bolsonaro, que vem prometendo que vai reduzir para 12 ministérios, né? Eram mais de 30, se eu não me engano, no governo Dilma, né? Ele promete reduzir para 12 e fecha o martelo, se eu não me engano, em 19, depois foi para 20 ou 22, eu não tenho o número certo. Você tem exatamente isso, é a adequação da estratégia. Então, por exemplo, ele pegou o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e juntou num só, virou tudo MEC. Entende? Então, ele reduziu o ministério e colocou debaixo de uma pasta. Isso denota a estratégia dele. O Ministério da Cultura deixou de ter o nível de importância e status do Ministério e virou uma secretaria dentro do MEC. Ao virar uma secretaria dentro do MEC, isso mostra que existe um certo desprestígio daquela área, porque ela não é considerada tão prioritária a ponto de merecer ter um ministério só para aquilo, com assuntos do mesmo calibre e importância como o Ministério da Economia, por exemplo. Entende? Da mesma forma, as empresas fazem essa dança de cadeira pensando no que precisa ser mais prestigiado, o que precisa ter uma diretoria para ficar mais perto do CEO. Quando a gente define que qualidade vai ter uma diretoria própria, a gente está definindo que o CEO dá tanta importância em qualidade que ele quer ter um diretor só para tratar com aquilo, lidando diretamente com ele. Por quê? Se ele não fizer qualidade virar uma diretoria, qualidade vai ser uma subgerência dentro de produção, por exemplo. Então ele vai ficar sempre sabendo sobre as questões da qualidade por intermédio do diretor de produção. Então vão existir mais filtros em relação à diretoria ou à área de qualidade dentro da organização.
Então, essa dimensão de estabilidade estrutural e flexibilidade estrutural é você garantir que a empresa consiga manter um certo padrão de operações, né? Dando uma certa previsibilidade, ou seja, não sendo um ambiente muito estável, mas também uma certa flexibilidade que não te deixe engessado dentro daquela estrutura, permitindo que você faça um pouco, sim, a dança das cadeiras, permitindo que você consiga também implementar estratégias conforme os desejos daqueles formuladores, né? Conforme aquilo que foi pensado, desde a análise ambiental até a análise do ambiente interno e das possibilidades da organização. A tendência que a gente percebe nas grandes corporações é seguir uma certa linha de estabilidade, tornar a mudança como exceção. Né? Mas como já dizia o Chandler, Alfred Chandler, a estrutura acompanha a estratégia. Então, se a estratégia for muito agressiva, muito arrojada, a estrutura organizacional tende a também sofrer mudanças agressivas e arrojadas em função da necessidade estratégica da empresa. Só que a organização ela só muda quando é necessário em função de uma estratégia dessa natureza. Ou seja, quando a organização busca maior eficiência, ela vai, de alguma forma, intervir na estrutura para garantir essa maior eficiência. E o esperado é que, para ambientes mais estáveis, a organização ela tende a permanecer como ela está, em função do custo da inércia decisória. Depois que a organização alcança um certo patamar de estabilidade, custa muito caro mandar executivo embora, contratar novo executivo, você tem que pagar muitos valores, leva tempo para a área começar a ficar calibrada, então formular novas áreas, dissolver áreas existentes, isso custa muito caro para a organização, porque até ela conseguir aquele mesmo volume de produtividade desejado, ela conseguir a sinergia desejada, ela se recuperar do processo de mudança, demora tempo, demanda recursos e muitas vezes o gasto é muito alto. Em função disso, esse gasto ele tem que ser racionalizado em função da estrita necessidade da estratégia. Então a tendência é que só muda quando necessário. Tá bom? Muito comum dentro das empresas maiores é a rotatividade dentro dos cargos. Então, para a empresa não precisar contratar gente nova, é muito comum que ela, por exemplo, tenha necessidade de um supervisor de produção. Então, ela vai nos analistas de recursos humanos e pergunta: alguém tem interesse de assumir a dimensão da produção? Aí o pessoal se candidata, né? Aí, uma vez que o pessoal se candidata, ela começa a treinar aqueles potenciais candidatos mais interessantes para assumir funções. Aí a pessoa vai rodando dentro das funções. Então, ela pode estar hoje nas compras, amanhã ela está no financeiro, depois ela vai para os recursos humanos, depois ela tem uma experiência dentro de análise de produção, qualidade. Você vai criando uma rotatividade que garante que as pessoas vão ocupando as posições em função de suas competências e capacidades, garantindo também que elas tenham uma visão holística, né, da organização e assim alcançar bons resultados. Tá? E é uma forma, assim, também, inclusive, de reduzir custos de demissão e admissão, garantindo um menor custo de inércia decisória. Tá bom? Estratégia e estrutura, então, tem uma relação forte de reciprocidade. Cabe à empresa, então, encontrar a estrutura que melhor potencializa a estratégia. Via de regra, nós temos 3 principais tipos de estrutura possíveis, né? Resgatando aí o seu conhecimento de OSM. A estrutura simples é aquela estrutura que tem um gerente, um proprietário, que centraliza todas as funções administrativas e vai concentrar essas decisões supervisionando. Então, tudo gira na figura desse grande gerente. Você deve observar nesse primeiro quadradinho do desenho da figura do canto direito da sua tela aí no slide, que toda organização ela começa com estruturas simples. Com o crescimento das vendas, com a necessidade de delegar, com o aumento da complexidade dos processos, com o aumento da necessidade de atender o público-alvo, ela começa então a se complexificar. E ao se complexificar, ela precisa começar a se especializar em algumas questões. Ela precisa ter a pessoa que atua com finanças, especializada em finanças, exercendo a função de finanças, uma outra pessoa para exercer função de marketing, outra para exercer função de vendas e atendimento,
outra para exercer a função de produção, de transformação, outra de compras. Quando ela vai dividindo as tarefas e criando áreas funcionais, criando funções, a gente gera a estrutura funcional. A estrutura funcional é a divisão em áreas da organização que, via de regra, respondem para um CEO, para um diretor, para um executivo, para um gerente, que é aquele responsável por trazer a consolidação dos esforços individuais de cada área. Então, esse gerente vai, então, supervisionar a área de marketing, de finanças, de produção, de vendas, de atendimento, de compras, de logística, enfim. Ele vai ter as áreas funcionais e os seus responsáveis e ele vai comandar essas áreas funcionais. Essa estrutura funcional, ela cresce e torna a organização uma corporação. Tá? Uma corporação. Essa corporação grande, quando ela sente necessidade de atender o mercado de uma forma mais abrangente, diversificando em negócios ou diversificando nas operações ou criando uma maior divisão de operações, divisionalizando e criando unidades estratégicas de negócio, quando a gente começa a criar várias empresas ou conglomerados dividindo tarefas dentro de uma cadeia de suprimentos ou diversificando no volume de mercados atendidos, a gente começa então a ter a necessidade de um centro de coordenação geral. Então aqui a gente não está coordenando áreas funcionais, a gente está coordenando empresas. Quando a gente chega nesse nível de não coordenar áreas, mas coordenar várias empresas, então, por exemplo, a P&G coordena as suas várias marcas, né, e as suas várias empresas dentro da carteira de investimento da P&G. Né? Quando ela tem lá mais de 30 marcas e 30 empresas, o que ela constrói? Uma estrutura em M, né? Que é uma estrutura multidivisionalizada em M, que é quando você cria um centro decisório básico, né? Uma matriz, e dentro dessa matriz você começa a estruturar a gestão coordenada dos seus vários negócios, das várias empresas ou das várias unidades estratégicas de negócio, ok? Ou Strategic Business Units, que é SBU, né? Em português, é a unidade estratégica de negócio, que é a UEM, ok? Alguns exemplos de estruturas para a gente analisar. O primeiro delas é a estrutura funcional, então não é a estrutura simples, veja, é a estrutura funcional para a implementação da estratégia de liderança em custo. Então, a gente tem aqui nesse caso, no escritório do presidente, observe, a gente tem as áreas engenharia, marketing, operações, funcionários, contabilidade. A gente tem algo muito mais próximo do que seria uma estrutura simples, que é uma centralização de staff. O presidente ele tem as áreas funcionais, mas ele não tem as carreiras executivas dessas áreas funcionais. Observe, ele tem, no staff centralizado, ele tem assessoria, ele tem uma assessoria, ele tem alguém que ajuda ele a coordenar as ações, esse presidente, ou seja, um secretário executivo que ajuda ele a organizar quem são as pessoas, ele tem as áreas, mas ele não tem as carreiras executivas, ou seja, ele não tem executivos que controlam essas áreas. Ele mesmo exerce um poder direto, só que por meio de quadros de assessoria. E por meio desses quadros de assessoria, por exemplo, por meio de terceirização estratégica, ele vai exercer um controle direto, tentando reduzir custos de produção. Então, na liderança em custo, ele pode fazer o híbrido aí da estratégia, né, da estrutura simples com uma estrutura funcional, dividindo as equipes, mas sem uma carreira executiva propriamente dita. Já agora, na próxima, a gente tem uma estrutura funcional para a implementação de estratégias de diversificação. Então, ele vai ter como assessoria direta dele, desse presidente, a pesquisa e desenvolvimento e o marketing, que vão ser os braços direitos e esquerdos desse presidente. Por quê? Porque a gente está falando de diferenciação. A estratégia dele é garantir inovação e garantir um marketing que garanta essas vendas. Então, ele tem isso muito mais próximo dele, são os assessores diretos dele. Tá? Então, ele exerce diretamente esse trabalho de supervisão
em relação a marketing e pesquisa e desenvolvimento. Mas ele ainda tem a diretoria de marketing que vai ser responsável pelas operações. Então ele tem uma assessoria para quê? Para ajudar ele a melhorar a qualidade da supervisão sobre marketing. Então ele fortalece o poder dele de supervisão sobre marketing, além de ter um diretor de marketing. E aí ele cria as carreiras executivas. Ele vai ter um diretor de pesquisa e desenvolvimento, vai ter um diretor de operações, um diretor de marketing, um diretor de recursos humanos, um diretor de finanças. E cada um desses diretores, então, vai explodir para baixo com gerentes, com supervisores, né, garantindo que a área faça as entregas que são esperadas para a área. Só que aí a diferença é que cada diretor vai ter responsabilidade sobre sua área, vai ter a cartilha de objetivos e metas que responde diretamente para o presidente, para o CEO, no caso. Ok? Já na estrutura multidivisional em M, né, a gente tem 3 formas de manifestar elas. A primeira dela é na forma cooperativa. O que é a forma cooperativa da estrutura multidivisionalizada? É quando dentro da rede da cadeia de suprimentos, né, você tem empresas que podem compartilhar recursos e capacidades. Ao compartilhar recursos e capacidades entre elas, a gente já viu isso, ela gera vantagem competitiva relacional, e essa vantagem competitiva relacional, ela vai constituir uma rede de sinergia dentro da organização. Então, o caso, por exemplo, quando a empresa tem 3 fábricas que cooperam entre si, ou negócios relacionados que compartilham recursos, que compartilham capacidades. E ao fazer nessa forma cooperativa, ela busca alcançar vantagens competitivas a partir da dimensão de cooperação entre essas empresas ou essas divisões que criam laços entre si, tá bom? Já a forma competitiva, ela é ideal para conglomerados, uma vez que a gente tem essas unidades que não vão dialogar entre si. Vocês lembram? Conglomerados é quando a estratégia de diversificação é muito intensa, então um negócio não conversa com o outro. Então, o que a gente cria? A gente cria um ambiente de competição. A existência das empresas competem entre si. Então, o grupo investidor, por exemplo, ele tende a investir mais recursos naqueles negócios que geram mais rentabilidade. E, com o tempo, sair dos negócios menos rentáveis. Com o tempo, deixar de investir, vender esses negócios menos rentáveis e investir apenas naqueles que geram maior retorno para a organização. A não ser que seja estratégico manter um negócio não rentável para garantir privilégios ou acesso de negócios mais rentáveis. A última forma é a forma, como eu falei para vocês, Strategic Business Units, que é a SBU, ou em português, a forma de unidade estratégica de negócio, que é o UEM, que é a divisionalização para especialização e diversificação, que é você criar a unidade estratégica de negócio para um produto X dentro da mesma empresa. Pensemos na Novonordisk. A Novonordisk atua no mercado de diabetes e de hemofilia. Então, ela tem a fábrica que produz só medicamentos para diabetes e a fábrica que produz só de hemofilia. Ao criar, então, as suas unidades estratégicas de negócio, ela vai ter algumas fábricas, vai ter a unidade estratégica de negócio de logística, de finanças, a de produção, a de vendas e marketing. Então, ela cria dentro da cadeia de suprimentos várias empresas para atuarem de forma mais abrangente, contudo, especializadas. E com isso, garantir também um avanço na capacidade de atendimento da demanda, ok? Então, o formato de WEM é a divisionalização da mesma empresa para especializar e diversificar, por exemplo, atuando em mais mercados. Okay? Então, são essas as 3 formas de manifestação da estrutura multidivisional no formato M. Ok? Outra forma que eu trouxe para a gente analisar, que é trazido pelo livro do Hitch, né, é a forma cooperativa da estrutura multidivisional, para a implementação de uma estratégia limitada relacionada. Olha aí, então a gente tem aí 2 níveis. A gente tem a matriz, que é o QG, a gente tem o presidente, que vai ter como assessoria assuntos governamentais, o pessoal de relações públicas, o de assuntos jurídicos, que é o escritório central, que vai analisar a situação jurídica de cada país, ou de cada estado, ou de cada lugar que a empresa se instala.
vai ter o laboratório corporativo de pesquisa e desenvolvimento que vai gerar inovação para toda a cadeia, a dimensão de planejamento estratégico que vai gerar o planejamento de cada uma das áreas, recursos humanos corporativos, marketing corporativo, finanças corporativas, e aí a gente vai ter a divisão de cada um desses produtos. É o caso específico, por exemplo, de empresas como Nestlé, como Coca-Cola, como a própria Novo Nordisk, tá? Então vai ter divisão de produtos, então você vai ter embaixo cada uma dessas divisões de produtos é uma unidade estratégica de negócio. A matriz vai constituir a estratégia geral da empresa que vai escalonar para que cada uma das divisões de produtos implementem, considerando suas particularidades. Então, a gente vai ter, de um lado, uma matriz centralizadora e vai ter as estruturas divisionalizadas que vão ter que responder às estratégias propostas pela matriz. E por que é cooperativa? Observe, cada uma dessas divisões de produtos, elas compartilham recursos e capacidades que são providas por uma mesma matriz. Então, a mesma matriz gera valor para todos. Então, com isso, não há uma necessidade de cada divisão de produtos gerar a sua própria estratégia. Existe um ponto onde todas elas conversam, compartilham recursos, capacidades e, com isso, conseguem gerar valor. A próxima forma é a forma de unidade estratégica de negócio da estrutura multidivisional para a implementação da estratégia associada relacionada. Mesmo esquema, a gente tem uma matriz, mas aqui a gente está falando também de unidade estratégica de negócio para um mercado diferente. Então, cada uma dessas UENs aí é para um mercado diferente. Então, a gente tem a matriz, e aí, olha que interessante, Nestlé também faz assim. Nestlé tem a unidade de alimentos, de laticínios, de café, de enlatados, pode ter também a de chocolates, enfim. Você tem cada um dos mercados onde a empresa atua, né? E aí você tem cada uma das unidades estratégicas de negócio, você pode ver como uma empresa, aqui, por exemplo. Então você tem a unidade estratégica de negócio que vai ter as suas respectivas divisões. Tá vendo que em nível corporativo a coisa vai se complexificando? Imagine então, por exemplo, uma Andrade Gutierrez, que é dona da Oi, que tem participação na CEMIG, que tem participação em construção de grandes obras, que tem uma carteira diversificada de várias empresas. Dentro da própria Andrade Gutierrez existe a divisão de construções específicas de portos, outras específicas de viadutos, outras específicas de grandes monumentos, como estádios, e por aí vai. Então você tem várias possibilidades para alcançar resultados considerando a sua unidade estratégica de negócio e as respectivas divisões que existem dentro da sua empresa. Então esses são alguns modelos que a gente trouxe para analisar juntos, né, para saber que a estrutura ela vai criar sua própria característica, sua própria feição a partir da estratégia adotada pela empresa. Entre as várias possibilidades de arranjo que a gente tem sido muito comum a gente pensar também na estrutura estratégica, não só dentro dos limites da propriedade da empresa, dentro da propriedade daquele grupo empresarial, mas pensando também dentro das redes que se faz com aquelas empresas ou aquelas corporações ou aqueles grupos investidores com quem se faz alianças estratégicas. Então cria-se aí o conceito que a gente chama de redes estratégicas, que é quando a gente está falando de um grupo de empresas formado para a criação de valor por meio da participação em múltiplos acordos de cooperação, alianças, joint ventures, a gente já viu estratégia cooperativa. Então aqui a gente está falando de estrutura não só dentro da instância da organização, mas dentro do entorno, dentro do ambiente onde ela se encontra também. Uma rede estratégica ela vai facilitar a descoberta de potencialidades, vantagens competitivas e também um alcance, né, de uma maior abrangência de atuação dentro do mercado. E redes são utilizadas para implementar estratégias cooperativas, em diferentes níveis. Em nível corporativo, em nível de negócio, né, em nível internacional, por aí vai. Tá bom? Falando agora de controles organizacionais. Então, aqui a gente encerra a parte de estrutura, entendendo que a estrutura vai se modificar, e avançando em relação aos controles. O que são os controles?
eles direcionam a utilização da estratégia, indicando como comparar os resultados reais com aqueles esperados e vão sugerir ações corretivas para serem tomadas quando a diferença entre esses é inaceitável. O que é um controle? O controle ele serve para você comparar expectativa e realidade. Ele serve como uma ferramenta, portanto, de calibração dessas expectativas, do que você esperava encontrar, com a realidade que você alcança. Esse controle ele vai permitir o dimensionamento da vantagem competitiva e do desempenho que você tem entre aquilo que você esperava alcançar e aquilo que de fato você consegue alcançar. Então, a calibração do que você busca com o que você pode fazer. Ok? Então, o controle, o fato de você muitas vezes estar com um controle que você esperava um desempenho X e você está muito abaixo desse desempenho, o que isso indica? Que o desempenho da empresa é baixo? Não necessariamente, pode indicar que a sua estratégia é errada, que você estava buscando algo que não era possível. Então, o controle ele tem esse poder de trazer uma leitura crítica do que de fato nós estamos buscando e do que é possível buscar considerado o cenário. Controles, portanto, pode ser subdividido em duas categorias, que são os controles estratégicos, que diz respeito à administração por objetivos. A gente já viu isso bastante na disciplina de planejamento estratégico, que é quando você busca alcançar objetivos gerais de uma organização, né? Objetivos de vendas, objetivo de produção, objetivo de redução de prazo, de aprendizagem, por aí vai. Já os controles financeiros dizem respeito ao desempenho alcançado em função do custo esperado. Então, visa analisar o uso e o consumo de recursos que está sendo feito para alcançar esses resultados. E, com isso, medir o desempenho. Então, a gente mede o desempenho de uma empresa muito mais nos recursos, né, nos controles financeiros, do que nos estratégicos. Nos estratégicos, a gente mede se está sendo possível alcançar o que a gente estava buscando. No financeiro, a gente está vendo se a gente está conseguindo fazer isso de uma forma eficiente, uma forma que a gente consegue garantir o uso inteligente dos recursos que a gente possui dentro da organização. Porque lembre-se, o principal propósito da empresa é gerar valor. Gerar valor, a gente só faz isso por meio da comparação, por meio da análise do uso dos recursos financeiros da organização. Então, os controles estratégicos vão verificar se a empresa está utilizando as suas melhores estratégias e vão se preocupar em examinar a adequação entre essas possibilidades e capacidades. Ok? Enquanto os controles financeiros vão ser a métrica do desempenho. Se está gerando ou não lucro, se está gerando ou não caixa, se está gerando ou não valor para os acionistas acima da média, como a gente viu até agora. Okay? Então, a ideia do controle organizacional ele se fundamenta justamente nessa necessidade de racionalizar o processo, ter controle do processo, sentir que o processo está devidamente gerenciado por aquelas pessoas que devem ter o controle das informações e o controle das ações dentro da organização. Então, parte do pressuposto que tudo tem que ser monitorado, vigiado, controlado. E a origem desse pensamento vem de um autor que é muito conhecido para o pessoal que já estudou TGA, que é o Henry Fayol, que pensou na possibilidade, né, das funções administrativas e definiu elas na formulazinha POC3. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá? Então, a atividade de controle ela é fundamental às atividades administrativas. E essas atividades administrativas, essa função administrativa, essa função da gestão da empresa, é uma função que exerce o poder de vigilância sobre as 5 principais dimensões organizativas, que é a dimensão técnica, financeira, contábil, comercial e a administrativa propriamente falando. Então, essa dimensão administrativa vai dizer respeito ao controle das obrigações legais. A comercial, vendas, comercialização, marketing. Técnica, produção, desempenho da transformação. Financeira, desempenho econômico, está gerando lucro. Desempenho financeiro, está gerando liquidez. E a contábil, que é o controle dos registros, o controle dos pagamentos, né, o registro, a escrituração de uma empresa.
Então, o controle da organização se dá nas 5 principais dimensões e passa a ser uma função administrativa do gestor. E ele vai atribuir essa responsabilidade, como a gente já viu ainda nessa aula, né, à dimensão do gestor, a responsabilidade do gestor. Então, ele vai falar, isso aí é uma questão para o administrador. Então, o administrador deve exercer vigilância sobre a organização. Então, essa função de racionalização recai totalmente sobre a função, né, sobre as costas do gestor da empresa. Então, conforme os estudos sobre controle foram avançando, mais do que um processo de feedback orientado, a ideia do controle passa a ser uma prospecção. E por quê? Porque desde os tempos de Fayol, muita coisa mudou na forma de conceber o controle organizacional. Porque Fayol pensava nesse controle como uma forma de que, uma vez a gente estabelece o planejamento da organização, uma vez que a gente estabelece o planejamento da organização, a gente começa a controlar o desempenho para garantir que no próximo planejamento a gente faça as calibrações e melhore a estratégia da empresa. Isso era o que era chamado de feedback. Feedback é no sentido de obter a informação e fazer a aprendizagem. Essa ideia, né, de trazer a aprendizagem, conforme ela foi sendo desenvolvida, ela passa a ser transformada para uma ideia de feed forward. Em vez de ser feedback para trás, passa a ser uma ideia de feed forward, que é a caracterização, principalmente trabalhada pelo MINSPER nas estratégias emergentes, de capacidade e responsividade em relação à estratégia. Então, o que é isso? Em vez de a gente controlar a empresa e receber o feedback para que ela consiga ser retrabalhada no momento da revisão da estratégia, a ideia agora passa a ser o seguinte: a partir do momento que a gente tem um retorno, já que a estratégia não está dando certo, a gente já pode fazer a revisão e já pode fazer a adaptabilidade da empresa. Então, a ideia do controle é não se manter totalmente estático, mas permitir um monitoramento dinâmico em tempo real, se aliando à formulação estratégica contínua e permitindo que a empresa mude sua abordagem ao longo do curso do tempo da gestão, do processo de gestão. Então, a ideia de feed forward é também aproveitar-se, né, do controle organizacional, não apenas para aprendizagem, mas para adaptabilidade. Com isso, garantir que a organização tenha uma capacidade dinâmica de responder ao ambiente, se adaptando por meio dos controles estratégicos. Então, as ações corretivas, elas não esperam terminar o ciclo estratégico para serem implementadas. Elas podem ser tomadas assim que detectadas na firma. Então, se você percebe que uma estratégia não está dando certo e que aquele objetivo ele vai ser inalcançável, você já pode fazer as alterações e adaptar a sua estratégia para conseguir chegar num novo patamar aceitável. Tá? Então, o controle ele vai se aliar a essa formulação estratégica. Então, nessa perspectiva mais orgânica, a gente vai controlar mais dimensões além da dimensão técnica. A gente vai, por exemplo, controlar e monitorar os valores centrais da organização que dizem respeito, será que a nossa abordagem em relação ao público, se a nossa abordagem de responsabilidade social corporativa, se a nossa abordagem cultural, se a nossa abordagem tecnológica, de inovação, de marketing, os paradigmas que nós estamos nos ancorando, eles estão corretos? Se a gente perceber isso, a gente pode alterar. Riscos a serem evitados, então, é o monitoramento do ambiente externo, mas também o monitoramento do que está dando errado, do que a gente precisa evitar para que a organização alcance um resultado adequado. Incertezas estratégicas. Quando a gente controla não só o ambiente interno, mas também o ambiente externo, a gente consegue monitorar o que pode acontecer, que foi imprevisto, exemplo, uma pandemia, uma guerra, um ciclone, um tornado, um terremoto, né? E com isso a gente pode monitorar, gerenciar as incertezas estratégicas que acontecem em relação a stakeholders, em relação a fatos supervenientes, para que a gente possa adaptar a nossa estratégia. E por fim, também, claro, monitorar, controlar as variáveis de desempenho, para saber se a gente está conseguindo alcançar aquilo que era desejado, né? O que era esperado versus o alcançado. Ok? A abordagem mais comum que a gente tem para controle ainda é baseado no balanço scorecard.
Todas as variações de controle estratégico que vocês vão ver sendo praticadas no mercado por consultorias que adotam nomes arrojados, abordagens arrojadas, elas são, em alguma medida, derivados da tradição do balanço scorecard. Tá? Então, quando a gente vê o balanço scorecard, quando a gente estuda o balanço scorecard, você pode ter na sua empresa uma forma diferente de fazer, mas se demanda construção coletiva de objetivos, se demanda movimento pendular, se demanda tradução da estratégia, se demanda controles estratégicos por diferentes perspectivas, não deixa de ser uma variação do que é o balanço scorecard. Pelo sistema de Kaplan e Norton, são controladas 5 perspectivas, 4 tradicionais, mais a 5ª perspectiva proposta pelos próprios autores no final da década de 90, tá? A perspectiva financeira, a perspectiva de clientes, de processos internos, de aprendizagem, crescimento, e, por fim, a 5ª dimensão, que é a responsabilidade social corporativa. Você tem objetivos em cada uma dessas 5 perspectivas, e você vai controlar esses objetivos dentro dessas perspectivas por meio de indicadores-chave de performance. Então, se você tem métricas de controle, se você tem rotinas de controle, periodicidade de controle, para escalonamento de objetivos para metas individuais, é uma variação do balanço scorecard. Tá? Então, são controlados indicadores financeiros, não financeiros, motivacionais, culturais e por aí vai. Então, o balanço scorecard ainda continua sendo, se não a principal, uma das principais ferramentas de controle estratégico existentes, né? Um dos principais modelos de controle estratégico que nós possuímos até os dias atuais. Tá bom? Você vai encontrar dezenas de variações, mas não deixam de ser variações dentro da proposta original do balanço scorecard. Ok? Então aqui a gente tem, na adaptação de Kaplan e Norton, alguns exemplos, né, do que é controlável da empresa, né, em função do direcionamento e da perspectiva. Então, se a gente tem um direcionamento de funcionamento, estrutura, relacionamento e resultado, e a perspectiva financeira do cliente, de operações internas, aprendizado, crescimento e responsabilidade social e ambiental, a gente tem pelo menos 20 elementos a serem controlados dentro da organização. Tá? E isso no modelo de 1997. Hoje a gente está falando de organizações muito mais complexas. Tá? A gente está falando aqui de 20 anos, um pouco mais de 23 anos exatamente, 23 anos. Essa aqui é uma proposta que a gente está vendo, é uma proposta de 23 anos atrás. Imaginando o que já mudou com o advento de um cenário de hipercompetição e de comunicação instantânea, né, da globalização radical que a gente vive hoje. Então a gente pode controlar liquidez, a gente pode controlar equilíbrio, marketing, vendas, novos produtos, adequação à legislação, prazo, relacionamento com o cliente, vendas, eficiência da produção, ganhos, aprendizagem, treinamentos, enfim. A gente tem várias dimensões controláveis dentro da organização. Todas elas derivadas do tipo de estratégia que a empresa quer implementar e o que ela precisa controlar para alcançar essa estratégia. Okay? Então, cada organização vai elaborar a sua própria forma. Não existe uma receita de como você deve estruturar a organização e como você deve controlar a organização. Depende de como você busca alcançar um resultado. Que resultado você pretende buscar? E aí sim, como você pretende buscar esse resultado? Quais alterações você precisa fazer e o que você precisa vigiar, o que você precisa monitorar, para que você possa fazer tanto o processo de feedback como de feed forward. Ok? Então, são essas as considerações que a gente tem sobre esse assunto, né? Estrutura e controles estratégicos. Então, eu encerro aqui a exposição e abro então para debates e perguntas. Muito obrigado.